Fala pessoal, nesse vídeo vou tratar com vocês a respeito do segundo grande leilão de transmissão de energia de 2023. Duas empresas se destacaram nesse último leilão, pessoal, que foi a Alupar e a CPFL Energia. Agora a gente sabe que tanto a Alupar quanto a CPFL Energia estão numa fase de pagar bons dividendos. Entretanto, arrematando esses projetos, elas podem demandar um pouco mais de dívida, né? Elas vão ter que investir bastante, aumenta o capex e talvez no curto e médio prazo os dividendos eles deem uma encolhida. Porém, quem olha para longo prazo pode acabar se deparando com dividendos muito mais crescentes lá na frente, principalmente aqui no caso da CPFL Energia, que arrematou um projeto gigantesco, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui no modelo de negócios e vamos ver o impacto desses projetos para essas duas empresas. Por fim, eu vou abordar com vocês uma microcap esquecida aí pelo mercado que tem pagado bons dividendos, pessoal. A Graziotin no dia de hoje anunciou um juros sobre capital próprio de R$ 1,08 líquidos para os seus acionistas. E essa seja talvez aqui uma das ações que ainda não acompanharam essa forte retomada do Ibovespa, né? A gente vê indicadores de valuation muito descontados aqui, um PVP de 0,6, uma empresa que trabalha sem dívidas, e o ponto mais interessante aqui é que a empresa tem um sólido histórico de distribuição de dividendos. Então percebam vocês essa tendência crescente na distribuição de dividendos ano a ano. Isso pode acabar aliando para você tanto um crescimento patrimonial como um retorno crescente na forma de proventos. Pessoal, lembrando sempre que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. A minha intenção é trazer conteúdo relevante para respaldar sua análise, você fazer uma análise mais sólida, entender o modelo de negócios dessas empresas e ter uma perspectiva de futuro para o projeto delas, né? Isso vai ajudar você a entender melhor a sua análise. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça aqui o nosso canal, deixando o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade. Para você que é membro, sugiro que você assista o quanto antes esse vídeo aqui, porque ele vai trazer a síntese de empresas de crescimento e dividendos e como você pode mesclar as duas para obter maiores retornos a longo prazo. Pessoal, então no dia de hoje aconteceu o segundo grande leilão de transmissão de 2023 e as empresas que mais se destacaram foram aqui a Alupar e também a CPFL Energia. Vocês sabem que esse evento é muito importante para as empresas do setor elétrico, porque vai permitir que essas empresas tragam mais ativos para o seu portfólio. Concessões de longo prazo reajustadas pela inflação, isso vai se traduzir em maiores dividendos lá na frente, né? Pessoal, então o ponto mais interessante aqui é que a State Grid ela arrematou o principal lote desse leilão e ela vai precisar aportar 18 bilhões de reais nesse empreendimento. Então o lote 1, que é o de maior complexidade, então esse lote 1, que é o de maior investimento e complexidade, vai ser uma linha de transmissão que vai passar por diversos estados, como Maranhão, Tocantins, Goiás, e o deságio da operação foi de 40%. A gente sabe que recentemente os deságios nos leilões de transmissão têm crescido muito, porque é uma concorrência muito maior agora, né? Muitas empresas migrando para o setor de transmissão, porque acaba sendo ali o filé mignon do setor elétrico, né? Então empresas do setor de geração como a ENGIE e a EDP têm migrado para esse segmento de transmissão e empresas também do setor de distribuição têm migrado para esse segmento. A gente está falando aqui principalmente da CPFL Energia e também da Neo Energia, né? Então todo mundo quer ter essas torres de transmissão no seu portfólio. Pessoal, lembrando que a empresa que arrematou esse lote 1, a State Grid, é a controladora da CPFL Energia, né? Então a State Grid é uma estatal chinesa, a maior empresa atuando no setor elétrico e ela compra participação em empreendimentos ao redor do globo, né? Então ela tem participação em diversos países, sempre voltada ali com foco no setor elétrico. E o fato do lote 1 demandar um capex bilionário, poucas empresas acabaram rivalizando, tentando arrematar esse lote, né, pessoal? 18 bilhões de reais em capex. Lembrando que depois de pronto, esse projeto vai gerar uma RAP, uma receita anual permitida para a CPFL Energia, de 1,9 bilhões de reais por ano, né? Então percebam vocês como ela faz um investimento pesado agora no início e depois vai recebendo uma receita anual corrigida pela inflação. Isso acaba gerando muita previsibilidade para o fluxo de caixa da companhia. Outro ponto interessante é que a Alupar saiu vencedora do lote 2 do leilão de transmissão, oferecendo aqui uma RAP de 239 milhões de reais, significando aqui um deságio de 47%. Galera, se vocês não sabem, a Alupar é o top pick do mercado para o setor de transmissão. Então é a favorita da maioria dos bancos de investimento que deve performar melhor, porque a Alupar, pessoal, ela tem se mantido muito ativa nos leilões de transmissão nos últimos anos. Inclusive agora em 2023, ela tem arrematado leilões não só aqui no Brasil, mas também no Peru e no Chile. Então, uma empresa que está conseguindo entregar os projetos antes do prazo, conseguindo gerar retornos acima da média, e cabe destacar que ela tinha previsão, pessoal,
de reduzir o seu nível de investimentos, né? Porém, com esses novos projetos arrematados, dificilmente ela deve conseguir reduzir ali o seu capex. Se você olha para dividendos agora, talvez a Alupar não seja a melhor opção do setor. Por quê, pessoal? Porque a empresa ela segue muito ativa, né? Rematando diversos leilões, ela vai aumentar o nível dos seus investimentos e é uma empresa que também está um pouco mais alavancada, né? Então, por agora, a gente não deve ver um crescimento significativo nos dividendos, mas é importante a gente olhar que a empresa está crescendo, né? Ela está aumentando a sua RAP futura e provavelmente lá na frente a empresa deve surpreender muitos investidores na questão de distribuição de dividendos. Lembrando que ela tem uma política de dividendos de repasse de 50% do lucro líquido regulatório para o seu acionista. Esse é o payout mínimo. Futuramente, com uma desalavancagem, né, e uma previsibilidade muito grande desse segmento de transmissão, isso pode se traduzir em dividendos muito maiores lá no futuro. Galera, já a CPFL Energia é uma empresa totalmente integrada. Ela atua nos 4 ramos do setor elétrico: distribuição, geração, transmissão e também comercialização. Então, a empresa bem redondinha, ela tem entregado um resultado impressionante nos últimos anos. Olha só o crescimento dessa lucratividade. Então, além de aumentar suas receitas, a empresa tem enxugado seus custos e as suas despesas. É por isso que a gente vê essa margem líquida aqui crescendo bastante nos últimos anos. Isso evidencia um ganho de qualidade muito forte para esse ativo, tá, pessoal? A gente está falando de uma empresa que trabalha com retorno sobre o patrimônio líquido de quase 30% e um ROIC, retorno sobre o capital investido, de 19,8%. Então são altos níveis de rentabilidade e é claro que o mercado tem precificado todo esse ganho de qualidade. Vejam vocês como a empresa entregou uma forte valorização dos papéis nos últimos 12 meses, um retorno de 36,95% em apenas um ano. Além disso, a empresa tem pagado excelentes dividendos. A gente percebeu que no momento no qual não existe tanta perspectiva de investimentos, ela faz um repasse muito maior do lucro líquido. Isso resulta em dividendos espetaculares, tá? Agora cabe um ponto de atenção aqui, pessoal. A gente viu que ela arrematou o maior lote de transmissão desse último leilão de 2023. Então, talvez no curto e no médio prazo, a gente veja aí uma redução momentânea desses dividendos, mas tem que lembrar que a empresa está investindo em projetos com altas taxas de retorno. Lembrando que, segundo projeções da própria empresa, existia aqui uma estimativa de queda no CAPEX no ciclo de 2023 até 2027. Isso deveria abrir aqui maior espaço para distribuição de dividendos. Porém, agora que a empresa vai precisar investir cerca de 18 bilhões de reais, isso vai demandar um maior capex nos próximos anos, então a gente pode ver uma redução momentânea dos dividendos, tá, pessoal? Mas tem que lembrar que isso é positivo se você investe para o longo prazo. A empresa investe fortemente agora para ter altas taxas de retorno reajustadas pela inflação. Isso vai se traduzir em crescimento nos dividendos. Então, para você que investe com a mentalidade de sócio, a empresa ter arrematado um grande projeto de transmissão de energia agora em 2023 é algo muito positivo para o crescimento dos seus dividendos. Pessoal, por fim, a gente vai falar de uma empresa microcap esquecida aí pelo mercado. Muitos investidores nem param para analisar a Graziotin, a empresa que tem um patrimônio líquido de 875 milhões e está com valor de mercado de 535 milhões, um desconto aqui de 40% no patrimônio líquido da empresa. Cabe destacar que quando a gente olha aqui para uma perspectiva de longo prazo, a empresa tem excelentes fundamentos, nunca deu prejuízo e vem distribuindo excelentes dividendos. Inclusive, no dia de hoje, anunciou um JCP de R$ 1,27 por ação, que descontados aqui o imposto de renda, vai gerar para os investidores um valor líquido de R$ 1,08. Pessoal, e muita gente analisa a Graziotin como se ela fosse uma empresa puramente do setor de varejo. E não é bem isso, tá? Ela atua em vários setores da economia. Então ela tem um shopping que é um empreendimento imobiliário, ela aluga diversas lojas lá em Porto Alegre, ela tem também o setor de varejo com diversas lojas atuando exclusivamente na região sul. Ela tem a Graziotin Financeira, ela tem a Grazito Serviços Financeiros, onde ela realiza ali consórcios, financiamentos de máquinas agrícolas. Ela trabalha também no setor madeireiro com a Floresta Piratini lá no sul, onde ela faz o trato das toras de madeira e vende tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A empresa atua também fortemente no setor agropecuário, né, com diversas culturas produzidas lá no sul da Bahia. Então é uma empresa familiar, bem diversificada, uma microcap que tem gerado valor lentamente, só que é uma empresa que não é tão atrativa para o mercado tradicional, né? Então, quando o gestor de fundo vai investir numa empresa do setor de varejo, ele quer uma empresa que tem um projeto de crescimento extremamente agressivo, né?
E a Graziotin ela não trabalha bem assim. Ela trabalha mais focado nas classes sociais C e D e o modelo de negócio centralizado aqui no Sul, atuando normalmente em cidades do interior, onde a concorrência é muito menor, né? E é por isso que a empresa tem uma margem líquida muito maior do que qualquer outra empresa do setor de varejo, né? Empresa trabalhando aqui com uma margem líquida de 12,8%. Cabe destacar que tem também aqui o setor agropecuário puxando essa margem líquida um pouco mais para cima, né? E é claro, pessoal, que se você olha para a Velo Investing, ou seja, investimento em valor, você percebe claramente uma forte discrepância entre o valor e o preço dessa ação, né? A gente está falando aqui de uma empresa que nunca deu prejuízo. E quando você olha aqui para o gráfico dos dividendos de longo prazo, desde 2010 para cá, a empresa vem entregando crescimento nos proventos, né? Então a empresa consegue aliar aqui tanto um crescimento na cotação, um crescimento patrimonial e um crescimento também na sua renda passiva ao longo dos anos. Então é uma empresa muito interessante para você colocar no seu radar aí, estudar aos poucos, entender o modelo de negócios. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, um comentário, compartilhe ele para a gente ganhar visibilidade e até o próximo vídeo.